Fred Mercury é o pseudônimo de Farrokh Bulsara, nascido na cidade de Pedra, no dia 5 de setembro de 1946, faleceu em Londres, no dia 24 de novembro de 1991, foi um cantor, pianista e compositor britânico, conhecido pelo seu trabalho com a banda britânica de rock Queen, que integrou como vocalista de 1970 até o ano de sua morte. É considerado um dos melhores cantores de todos os tempos. Fred tornou-se conhecido pelo seu poderoso tom de voz e pelos seus desempenhos enérgicos que envolviam uma interação com a plateia, tendo sido também considerado como um dos maiores artistas de todos os tempos. Enquanto compositor, Mercury criou a maioria dos grandes sucessos do Queen, como We Are the Champions, Love of My Life, Killer Queen, Crazy Little Thing Called Love, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love e Don't Stop Me Now. Além do seu trabalho na banda, Mercury também lançou vários projetos paralelos, incluindo um álbum solo, Mr. Bad Guy, em 1985, e um disco de ópera ao lado da soprano espanhola Montserrat Caballé, Barcelona, em 1988. Infelizmente, no ano de 1991, Mercury morreu de broncopneumonia, acarretada pela AIDS, um dia depois de ter assumido a doença publicamente. Seu trabalho com Queen ainda lhe gera reconhecimento até os dias de hoje. Mercury é citado como principal influência de muitos outros cantores e bandas. Em 2006, ele foi nomeado a maior celebridade africana de todos os tempos e também eleito o maior líder de banda da história numa votação pública organizada pela MTV americana. Em 2008, ele ficou na 18ª posição na lista dos 100 maiores cantores de todos os tempos da revista Rolling Stone, e no ano seguinte a Classic Rock o nomeou o maior vocalista de rock and roll. Com o Queen, Mercury já vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo. Mercury se tornou mundialmente famoso como vocalista da banda de hard rock Queen, que ele formou ao lado do guitarrista Brian May e do baterista Roger Taylor em 1971 sob o nome Smile, com o nome Queen, sendo adotado logo depois do recrutamento do baixista John Deacon. Os primeiros álbuns da banda, Queen e Queen II, tiveram uma recepção mais limitada ao Reino Unido, e o grupo conseguiu certa projeção mundial com o disco Sheer Heart Attack, com a conhecida canção Killer Queen, mas foi em 1975 que a banda atingiu o estrelato com o álbum A Night at the Opera, com sucessos como Love of My Life e You're My Best Friend, mas principalmente com a canção Bohemian Rhapsody, um grande clássico na qual Mercury fundiu o rock and roll com a ópera e criou aquela que é, até hoje, considerada uma das maiores gravações musicais da história. O Queen seguiu lançando discos muito bem vendidos e realizando grandes turnês mundiais. Em 1976, foi lançado o álbum A Day at the Races, com as canções mais famosas Somebody to Love e Tie Your Mother Down. E em 1977 saiu News of the World, que trouxe os dois maiores hinos do grupo, We Will Rock You e We Are the Champions. O álbum seguinte, Jazz, não foi um fracasso, mas falhou em conseguir a mesma aceitação de seus antecessores, apesar de que com The Game o Queen voltou a ser elogiado, trazendo canções como Crazy Little Thing Called Love e Another One Bites the Dust, uma canção ao estilo de funk rock que foi um grande sucesso e esteve no topo da Billboard Hot 100 por várias semanas. Na turnê de The Game, o Queen tornou-se a primeira grande banda europeia a se apresentar na América do Sul, com 5 datas na Argentina e 2 no estádio do Morumbi, na cidade brasileira de São Paulo, atraindo uma audiência combinada de quase 300 mil pessoas. Em 1982, empolgado com a boa recepção de Another One Bites the Dust, Fred decidiu que queria gravar um álbum inteiro nesse estilo, uma ideia que desagradou profundamente os outros 3 membros do grupo, mas que acabaram cedendo, produzindo canções de funk rock, new wave e outros estilos diferenciados. O álbum em questão, Hot Space, se tornou o único grande fiasco do grupo, desagradando profundamente os fãs e recebendo uma péssima avaliação da crítica, sendo, até hoje, considerado uma dos piores álbuns já lançado por uma banda. O fracasso do disco causou muitos problemas no grupo, que se separou momentaneamente, reunindo-se mais tarde para gravar um novo disco, voltando ao seu estilo habitual. O álbum The Works permitiu que a banda recuperasse sua popularidade, trazendo grandes sucessos como You Want to Break Free, Rádio GAGA e Hammer to Fall.
Na turnê do disco, a banda voltou ao Brasil como atração principal da primeira edição do Festival Rock in Rio, na cidade do Rio de Janeiro em 1985, se apresentando em 2 noites para uma audiência combinada de cerca de 600 mil pessoas. Mais tarde naquele ano, a banda realizou uma de suas mais famosas apresentações, como atração principal do festival beneficente britânico Live Aid, no estádio de Wembley, com um público pagante de aproximadamente 74 mil pessoas no estádio e 1,9 bilhão de espectadores nas televisões de 72 países espalhados pelo mundo, e é, até hoje, considerada pela crítica a maior apresentação de um grupo de rock já feita. Nesse mesmo ano, Fred lançou seu álbum solo, Mr. Bad Guy, que teve vendas modestas, mas gerou alguns sucessos como Living on My Own e You Was Born to Love You. Em 1986, com sua popularidade altamente renovada, o Queen lançou o disco A Kind of Magic, que foi um grande sucesso, e realizou uma turnê de estádios pela Europa, com uma produção e recepção nunca vista antes, com 2 concertos no estádio de Wembley que foram gravados e lançados em vários formatos posteriormente. Em 1987, Fred descobriu ser portador do vírus da AIDS, e sua saúde física se deteriorou rapidamente. Por isso Queen se aposentou dos palcos, sendo que o concerto final da Magic Tour, em Knebworth, no dia 8 de agosto de 1986, foi o último momento de Fred no palco, trabalhando apenas no estúdio. O grupo lançou The Miracle em 1989, e no ano anterior, Fred voltou a inovar sua carreira ao lançar o disco Barcelona, um projeto de música clássica ao lado da soprano espanhola Montserrat Caballé. Em 1991, o Queen lançou Innuendo, que foi um grande sucesso comercial, e mesmo estando com sua saúde extremamente debilitada, Fred continuou a trabalhar exaustivamente, tanto que, após menos de um mês, ele já estava em estúdio gravando vocais para um disco novo do grupo. O cantor, que morreu nesse mesmo ano, já sabia que não sobreviveria por muito tempo, por isso gravou todos os vocais antecipadamente para que a banda concluísse o trabalho mais tarde. Em 1992, os 3 integrantes remanescentes do Queen organizaram um grande concerto em homenagem a Fred, o The Fred Mercury Tribute Concert, no estádio de Wembley, que teve a participação de muitas das maiores bandas da história, como Led Zeppelin, Guns N' Roses, Metallica, U2, e muitas outras. O álbum gravado com os vocais que Fred deixou prontos, Made in Heaven, que contém a última música do cantor com a banda, Mother Love, foi finalizado e lançado em 1995. Além disso, em 1997 foi lançado um single em sua homenagem, No One But You, que também foi o último a contar com a participação de John Deacon. Esse seria o último single até os lançamentos de Let Me In Your Heart Again, lançado em conjunto com o álbum Queen Forever, em 2014, e Face It Alone, trabalhado nas sessões de The Miracle, e lançado para coincidir com o lançamento da edição de colecionador do álbum, em 2022. Hoje em dia, estima-se que o Queen já tenha vendido mais de 150 milhões de discos ao redor do mundo. Conheça a discografia do Queen e por fim a discografia solo de Mercury. Nos conte a sua opinião, ela é importante para nós. Se inscreva, curta e compartilhe.